mais uma vez nesse programa Aprender e Estudar em Casa com o professor Herberto Moreno. Estou aqui com a disciplina de Química 12º ano. Hoje nós vamos dar a continuidade do estudo de funções oxigenadas, certo? Na última aula tínhamos visto funções oxigenadas, onde falamos de quê? De álcoois, fenóis, aldeídos e cetonas. E hoje nós vamos acrescentar algo mais, certo? Para a aula de hoje temos o quê? Funções oxigenadas, ok? Onde vamos falar de éteres, ácidos carboxílicos e ésteres, certo? Vamos lá. Éteres. O que é éteres? Certo? Nós temos aqui a estrutura geral. Se repararem bem para a estrutura geral, é como se fosse uma molécula de água, onde os átomos de hidrogênio dão lugar aos radicais, certo? São constituintes do grupo dos éteres, as moléculas onde o átomo de oxigênio se encontra ligado entre duas cadeias carbonadas. Da mesma maneira que as cetonas, os éteres podem ser simétricos quando as duas cadeias substituintes forem iguais ou assimétricas quando forem diferentes. O éter comum, etoxietano, era usualmente utilizado como anestésico em cirurgias, mas devido à sua toxicidade, deixou de ser empregado. Hoje em dia, a maioria dos éteres são utilizados como solventes inertes em reações químicas ou para extrair outras substâncias de produtos naturais. Nomenclatura, ok? De acordo com a IUPAC, há duas maneiras de se nomear os éteres, certo? A primeira delas consiste em dividir os radicais que fazem parte do éter em mais simples, ou seja, menor número de carbonos, e mais complexo, maior número de carbonos, certo? Sendo assim, o nome do éter segue a estrutura. Primeiro ponto. Radical mais simples, adicionamos ox, referente aos éteres. O radical complexo mais terminação de nome dos hidrocarbonetos. Tá bom? A segunda consiste em colocar os radicais em ordem alfabética e adicionar a palavra éter ao final. Tá bom? Exemplo 1. Vejam que nós temos oxigênio no centro. De um lado temos um radical com CH3 e do outro lado temos um radical com C que liga a CH3 final. Daí, nome metoxietano ou então etil-metil éter. Radical mais simples, metil, tem só um carbono. Radical mais complexo, etilo, tem dois átomos de carbono. Daí vem met referente ao mais simples, mais ox referente aos éteres, ok? E et referente ao mais complexo, mais an que vem das ligações simples e mais o que a mesma terminação de hidrocarbonetos. Por isso que nós temos esse nome metoxietano, ou então podemos chamar isto de etil-metil éter, certo? Ordem alfabética dos radicais. Tá bom? Vamos ver mais um exemplo. Etoxietano ou dietiléter, ou então éter dietílico. Radicais iguais, etil, dois átomos de carbono. Então temos assim, para a primeira situação, et referente aos dois átomos de carbono, mais ox, mais et,
que também já se sabe que é de 2 átomos de carbono, mais AN, ligações simples, mais O, que é terminação de hidrocarbonetos. Então ficamos com etoxietano, tudo pegado. Ou então, dietiléter ou éter dietílico, certo? Vamos lá. Vamos falar de ácidos carboxílicos. Para os ácidos carboxílicos, nós temos estrutura geral desse jeito. O ponto do meio significa carbono, que liga com uma ligação covalente dupla com o oxigênio e faz uma simples com OH e temos R, que é radical orgânico. Ok? São os compostos orgânicos conhecidos como oxiácidos por conta de sua característica ácida. Possuem em sua estrutura um ou mais carboxilo, certo? Ligado à cadeia carbonada. O ácido acético, ácido etanoico, é um exemplo de ácido carboxílico muito presente no nosso dia a dia, já que é o principal constituinte do vinagre de mesa. Ok? Vinagre de mesa é um ácido acético, certo? Os ácidos carboxílicos são ainda muito empregados em reações orgânicas realizadas em laboratório. Tá bom? Vamos conhecer agora as regras para a nomenclatura dos ácidos carboxílicos. Temos aí, para nomear os ácidos carboxílicos, começamos com a palavra ácido, certo? Seguida pelo nome correspondente ao número de carbono da cadeia que forma a molécula, ok? O tipo de ligação e a terminação oico, característica dessa classe. A terminação oico é característica de classe de ácidos carboxílicos. Primeiro exemplo, temos aí ácido propanoico. Ácido mais prop, que tem a ver com 3 átomos de carbono na cadeia carbonada, incluindo o do carbono carbonilo. Carbono que faz ligação dupla com o oxigênio deverá ser incluído na contagem da cadeia carbonada. Mais AN, que vem da ligação simples, mais oico. Então ficamos com ácido propanoico. Certo? Vamos lá. Segundo exemplo. Temos ácido etanoico. Exemplo simples também. Ácido, sempre devemos começar com a palavra ácido, mais et, que vem dos 2 átomos de carbono da cadeia, mais an, que tem a ver com ligações simples, mais oico. Então, ficamos com ácido etanoico. Tá bom? Começa com a palavra ácido sempre e termina com oico. Tá bom? Vamos falar agora de ésteres. Há pouco tínhamos falado de éteres. São diferentes. Tá bom? Ésteres, estrutura geral que nós temos. Temos o carbono, que faz uma dupla com o oxigênio, uma simples com o oxigênio também, semelhante ao ácido carboxílico, só que nós temos, no lugar de H em ácido carboxílico, temos a substituição de H por um outro radical orgânico. Ok? Fica desse jeito. Estrutura genérica de um éster, lê-se R, C dupla O, R', ok? Onde R e R' são cadeias carbônicas. Ésteres são compostos orgânicos derivados dos ácidos carboxílicos. Tá bom? Os ésteres possuem um radical carbônico no lugar do hidrogênio dos carboxílicos, sendo essa a característica que distingue um do outro, certo? Os ésteres possuem cheiro e aroma
agradáveis. Daí decorre a sua principal aplicação. Eles são substâncias flavorizantes, ou seja, são utilizados para aromatizar artificialmente coisas como sucos e xaropes. São exemplos: butanoato de etilo, a essência de morango, certo? Butanoato de etilo tem essência de morango. Etanoato de butilo tem essência de maçã verde. Etanoato de etilo tem essência de maçã, ok? E etanoato de propilo tem essência de pera. Significa que é normal encontrar essas substâncias em sucos, onde nós podemos consumir pensando que é de uma determinada fruta. Tá bom? Nomenclatura. A regra para isto. A nomenclatura do ésteres é formada por um prefixo que indica o número de carbonos no radical da extremidade que não possui o oxigênio, onde o carbono que faz a dupla com o oxigênio entra na contagem, mais um intermediário que indica o tipo de ligação química existente nesse radical, mais sufixo ou ato de, okay, que é característico dos ésteres, mais o mesmo para o segundo radical com o sufixo ilo, certo? Então, vamos para exemplo. Primeiro exemplo, temos etanoato de etilo. Etanoato de etilo. Fica como? Et, de 2 átomos de carbono do lado que não possui o oxigênio, estamos a falar desse carbono aqui, mais an da ligação simples, mais o ato de, ok? O ato de, certo? Por ser um éster, mais et, de 2 átomos de carbono do lado do carbonilo que tem o oxigênio, significa deste lado aqui, mais ilo. Então ficamos com etanoato de etilo, certo? Para o primeiro exemplo. O outro exemplo temos butanoato de propilo. Com essas regras e com este exemplo dá para entender butanoato de propilo, como é que é, ok? But tem a ver com o número de átomos de carbono que não possui o oxigênio, significa deste lado aqui, mais an, que tem a ver com ligação simples, mais o ato de, por ser um éster, mais prop, que tem a ver com 3 átomos de carbono do lado do carbonilo que tem o oxigênio, significa daqui, mais ilo. Então ficamos com butanoato de propilo. Tá bom? Vamos para a tarefa de casa, ok? Vou deixar aqui um pequeno trabalho de casa, ou mais do que um trabalho de casa para vocês, certo? Diz assim: na química orgânica, os compostos são reconhecidos pelas cadeias formadas por carbono e hidrogênio, certo? Agora diz: entretanto, outros elementos podem fazer parte da estrutura química desses compostos, como o oxigênio que vimos hoje, certo? Então, diz aí, selecione a alternativa que os 2 compostos orgânicos apresentam funções orgânicas oxigenadas. Temos que escolher, okay, a opção em que os 2 compostos têm oxigênio. Então, os nomes estão aí. Para A, diz assim: clorofórmio e etanoato de etila ou etilo. Propanol e ácido propanoico. Eteno e etanodiol. E temos etanamida e benzeno. Ok? Temos aqui alguns nomes estranhos. Vocês podem fazer pesquisas só para poderem esclarecer.
Tá bom? O outro é escreva os nomes ou as fórmulas de estrutura das seguintes substâncias. A temos CH2, dupla CH, simples CH, dupla CH2. Certo? Isso aqui é uma estrutura, significa que precisam dar nome para esta fórmula estruturada. B. CH3, simples CH2, simples CH2, simples CHBr. Simples CHBr, que continua com simples CHOH e depois termina com CH3. Mais uma estrutura para darem um nome. E depois temos C, que diz 1-etil-3-metilciclopentano. Certo? E, por último, temos C2H5 ligado ao COOCH3. Tá bom? Vocês vão dar o nome às estruturas, ou então pegar do nome que nós temos aqui, criar a sua estrutura. Tá bom? Ok, vamos rever o que nós vimos hoje, certo? Nós falamos de compostos oxigenados, demos a continuação do estudo de compostos oxigenados, onde passaram a conhecer os éteres, ácidos carboxílicos e também ésteres, certo? Estudem e continuem a investigar mais acerca de compostos orgânicos. Ok, ficamos por aqui mais uma vez com a aula de Química 12º ano, nesse programa Aprender e Estudar em Casa. Ok? Fiquem bem, até a próxima aula, conto convosco, certo?